Vamos pegar aí nosso boletim. Esse é o terceiro estudo sobre a fé. Nós fizemos, pela misericórdia e graça do Senhor, 7 estudos sobre o pecado. E, a meu ver, a antítese do pecado é a fé. Se o pecado impede o homem de entrar no reino de Deus, a fé o habilita a entrar no reino de Deus. Mas a fé está ligada à graça. O pecado está ligado ao orgulho, à autonomia. A fé está ligada à graça e à humildade ou à humilhação. Então, nós vamos continuar. Nós vimos primeiro que o ABC da fé. Isso é o fundamento da fé. O ABC da fé como a causa. O que é a causa da fé? Depois o ABC da fé é como a crise. A luta que nós temos para crer. Agora vamos tratar um pouquinho a crase. O ABC da fé como a crase. Então vamos ler juntos o texto de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos do todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Querido Pai, nós somos rasos e não conseguimos aprofundar diante da grandeza da Tua palavra. Mas nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que pela a Tua palavra e pelo Teu Espírito o Senhor trate com os nossos corações, concedendo-nos a revelação da pessoa do Teu Filho. Eu clamo ao Senhor por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui vem depois de uma descrição da fé. O capítulo 11 de Hebreus, ele aborda, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção dos fatos que não se veem. Depois ele faz uma abordagem dizendo que este mundo visível, concreto, ele aparece por meio das coisas que não são visíveis. E é pela fé que nós podemos entender isto. Então ele começa a descrever uma série de pessoas que viveram pela fé. Partindo de Abel, Enoque e Noé, antediluvianos, e Abraão, Isaque, Jacó, José
e uma galeria pós-diluviana, mostrando que estas pessoas viveram pela fé. Dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E que aquele que se aproxima de Deus deve crer na existência de Deus e que Ele é o presenteador ou o galardoador daqueles que o buscam. Mas como a Bíblia explica a Bíblia diz que ninguém busca o Senhor, mas também diz que Deus nos buscou. E quando Ele veio perto, Ele se tornou perto, Ele veio para nos conceder a fé que nós não tínhamos por causa do pecado. Nenhuma criança, esse menininho que está no braço da mãe aqui, não tem fé. E não vai ter fé se o Senhor não lhe der fé. Ele tem capacidade, ele tem uma superpotência. A criança nasce com uma potência extraordinária e com uma propensão onipotente. Mas ela não tem a potencialidade para desenvolver a sua onipotência. E durante o primeiro ano, a criança é muito dependente da mãe. Ela vai desenvolver o afeto e o relacionamento com a mãe. Depois do segundo ano, ele vira um monstro. A criança, depois de 2 anos, do segundo para o terceiro ano, ela é insuportável. Porque ela tem muita força. Ela quer ser, ela não respeita restrições, ela não respeita não existe pedaço para ela, não existe depois. E pegar esse monstro onipotente e colocar dentro de um limite é uma tarefa hercúlea dos pais. E é aí que muita coisa acontece, porque quando não se sabe fazer isto com os 2 princípios fundamentais. Ontem eu encontrei uma mãe andando de bicicleta no meu bairro com uma criança nessa idade, e nós estávamos conversando. Eu disse, e a criança demonstrando o seu poder de controle. Eu disse, olha, o princípio, são 2 princípios para você controlar esse monstro: amor e firmeza. E damos ali umas regrinhas básicas. Nunca corrija o seu filho na frente dos outros. Nunca bata no seu filho na frente de uma pessoa, mas só num quarto fechado, num lugar entre você e ele, você com ele. E corrija dando umas varadinhas no lugar que Deus preparou já almofadado para este trabalho. Corrija com uma varinha, não com a mão. Depois que você corrigir e ter explicado por que vai fazer isto, e deu a correção, fique com ele ali no quarto o tempo que for necessário. E quando ele estiver naquele processo de você abraça e diz: papai, mamãe ama você e lhe quer muito bem, fez isso, por isso, por isso, por isso. São poucas vezes que você vai ter que corrigir o filho. Agora, se ficar gritando, ficar naquela coisa, só super nani para resolver esse negócio. Que a questão aí é brava. É brava. Isso faz parte da onipotência humana. O ser humano é um ser que ficou errado, e é muito difícil você tratar. E quando esta pessoa não é tratada devidamente,
aí tem as chamadas posições tardias. As posições tardias é quando você tem um homem de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, de 80 anos, agindo como uma criança de 2 anos. Birrenta. Aí o negócio é sério. Porque ficou retido naquele passado remoto. Quando não faz a vontade, bate o pé, vira o bico, levanta a tromba, e aí a coisa fica feia. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo para fazer uma obra ali na cruz, e em troca da alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e tem como finalidade tratar este homem para oferecer-lhe a fé. Ele é o autor e é o consumador da fé. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui nesse assunto. Na gramática da língua portuguesa, a crase é uma fusão ou uma contração de duas vogais ou duas classes de vocábulos em uma palavra. Por exemplo, a preposição a, indicando direção, se contrai com o artigo feminino a, e então temos a crase a mais a igual a com acento grave, significando que ali tem duas palavras, uma preposição e um artigo, a. Antigamente os professores de português diziam que a gente devia ler a. Hoje não precisa mais dizer a. Vamos à igreja. Vamos à igreja. O artigo ali fica: quem vai, vai em algum lugar, ou a algum lugar. A igreja. Então é uma. Na contração fundem-se os dois vocábulos em um só termo, sinalizado por um acento grave de identificação. Na teologia, nós temos uma crase clássica. Cristo é Deus. E Deus é Espírito. O Espírito não tem forma, não tem cor, não ocupa lugar no espaço, não tem cheiro, nem pode ser percebido pelos nossos 5 sentidos. Paulo diz que Deus é eterno, imortal, invisível e habita em luz inacessível. Você vê como é, o negócio é... Como é que você pensa em espírito? Um fantasma me apareceu. Bem, se o fantasma apareceu, ele teve que tomar alguma forma. O anjo, quando ele sai de lá do modelo espírito para ser visível, ele teve que tomar algum antropomorfismo, uma forma compreensível para o homem do mundo. Porque, caso contrário, como é que eu vou entender espírito? É impossível. É impossível. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Jesus é homem, e homem é matéria. A matéria é uma substância física tridimensional
que tem comprimento, altura e largura. Cristo Jesus é Deus, homem. Ele é uma pessoa com duas naturezas. É uma crase divino-humana, isto é, uma pessoa totalmente Deus e totalmente homem. A crase A, com aquele acento, há uma preposição e há um artigo juntos. E a gente só distingue que há por causa da crase, do acento grave. No caso contrário, quando eu escrevo os meus livros ou algum artigo, normalmente eu tenho que pedir professor de português para fazer uma correção. Porque minha gramática é fraca. Então eu não obedeço muito essas regras. Felizmente a minha mulher faz as correções, e a minha cunhada também faz correções. E às vezes tenho que dar para outros irmãos. O Dodô faz correções e vai, aqui faltou o artigo porque o verbo pede uma preposição. Aí você tem que... Quando você olhava para Jesus, como é que você podia dizer que ele era o Cristo? O que tinha nele para você admitir que aquele Jesus não era igual ao José, ao Simão, ao Judas? Ele era um homem, e você só via um homem. Não tinha nenhum acento em cima dele que pudesse dizer assim, esse aqui é o Jesus, o Cristo. Por isso que os judeus nunca deram bola para ele. Ele não é o filho do José, não é o filho da Maria? Deus, Espírito, é incognoscível, quer dizer, não se pode conhecer ao homem natural. Ainda que seja cognoscível relacionalmente, ou relacional, ou pessoalmente, ao homem espiritual. Deixa eu só dizer o seguinte: o homem natural é o homem que não foi regenerado. Ele não tem condições de conhecer o Deus Espírito. Nós vamos falar depois aqui, rapidinho, sobre os argumentos ontológicos e os argumentos cosmológicos. A minha esposa disse assim, você vai ter que fazer esse estudo muito calmo, porque está muito filosófico. Não é filosófico, não é teológico, mas é que é preciso compreender isso, senão a gente vai ficar aí inventando coisas, como botar sal para poder salgar o povo, botar flor para abençoar o povo, botar água, e aí as pessoas bebem aquela água abençoada. Fica nesse sistema que é adoecedor das pessoas, por falta de conhecer o Evangelho da graça de Deus. Essa coisa que está no mundo é fruto dessa falta de conhecimento. E porque não amaram a verdade, Deus manda a operação do erro para darem crédito na mentira. É Deus que manda. Então nós precisamos ver isto. Deus é Espírito e Ele é incognoscível. Não há possibilidade do Einstein conhecer Deus pela sua própria cabeça. O homem mais inteligente do mundo não consegue. Nenhum ser humano consegue apreender a realidade espiritual divina com a sua mente adâmica, não regenerada. Nada que fuja aos nossos sentidos e que vá além da nossa lógica materialista pode ser compreendida por nossa mente finita. Deus está aqui dentro dessa sala? Hein? Tá.
Deus está lá na praia, no litoral do Paraná? Tá. Deus está lá no bordel, no prostíbulo? Está. Você já viu ele lá? Você já sentiu ele lá? Você está sentindo Deus aqui? Presta atenção. Você já pegou em Deus Espírito? De vez em quando eu faço assim: oh meu Pai, eu estou te abraçando. Mas isso é só para mim. Isso é só comigo. Às vezes eu estou dirigindo o carro e digo assim: Paizinho amado, dou um beijo nele. Mas isso é um expediente psicológico para mim. Mas eu não posso apalpar Deus, ver Deus. Minha mente, mesmo a minha mente espiritual, não pode chegar. Ela tem relacionamento com Ele, mas ela não tem o entendimento da grandeza de Deus. É verdade que Deus pode até ser intuído pelo imperativo ontológico. Olha, aqui estamos falando a ontologia do ser. O ser tem que ter um ser superior. Isto é, do ser enquanto ser inteligente e pessoal, ou por uma necessidade de causa e efeito da ordem cósmica, mas jamais será explicado em razão de sua essência espiritual. Dizer que ele é espírito é afirmar tão somente que sua natureza espiritual transcende a substância física e aos limites da matéria. Isso aqui é como chama isso aqui? É um retorno, não é? Um retorno. Matéria. Está aqui. Aqui do meu lado tem um anjo. Olha o seu anjo. Pronto. Começa a loucura, alucinação. Para a mente natural é alucinação. Mas a Bíblia diz que os anjos se acampam ao redor dos que o amam. Os anjos estão aqui do meu lado. Eu estou pegando em anjo, estou batendo em anjo. Só que eu estou batendo no campo espiritual, não no campo físico. Ele está no campo espiritual, eu estou no campo físico. Como é que minha mente... Aí as pessoas ficam doidas para ter visões. Quero ter uma visão. Aí fica, eu tive uma visão de Deus, mas aí já saiu do campo da fé, criatura. Porque a fé é ver o invisível, baseado na palavra de Deus. É um campo totalmente não provável, não palpável. Ali eu tenho uma cruz, um desenho de uma cruz, um bocado de gente naquela cruz, simbolizando a atração de Cristo. Agora, aquilo ali é um desenho, mas a Bíblia diz: eu quando for levantado da terra, todos, quem se vê atraído? Ninguém. Quando Jesus estava lá na cruz, era ele sozinho que estava na cruz, mas ele disse: eu atrairei todos. E aí nós entramos para o campo da fé. E como é que a fé vai saber disto? Como é que eu vou saber disto? É um milagre que tem que acontecer, gerado pelo Espírito Santo. Mas você não vai saber nada. Matéria é matéria. E a matéria a gente vê, pega, toca, escuta. O som a gente está ouvindo aqui. É o sistema. Mas Deus, Ele é Espírito. É Espírito. Louis Berkhof, que é um teólogo que escreveu uma belíssima teologia sistemática, alega que, pelo ensino da espiritualidade de Deus, a teologia salienta o fato de que Deus tem um ser
substancial exclusivamente seu. Olha a palavra substancial, uma substância exclusivamente dele. Substância para a nossa mente, mas uma essência só dele, exclusivamente seu e distinto do mundo. E que este ser substancial é imaterial, invisível e sem composição nem extensão. Não tem nem comprimento, nem na altura, e não é composto por nada. Ele é único, indivisível. Ou seja, Deus é inacessível à mente finita. E Paulo diz isto em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O conhecimento de Deus é impossível à mente natural. Mas dentro da cosmologia, o velho argumento usado pelos racionalistas, que a gente sempre repete: o relógio pressupõe o relojoeiro. Se eu estivesse andando lá na mata amazônica, numa região onde nunca tivesse aparecido outra pessoa, e encontrasse esse relógio lá, eu tinha que admitir que de alguma maneira esse relógio apareceu ali, trazido por uma pessoa, e que esse relógio que apareceu ali tem um relojoeiro por trás, porque tem inteligência demais para dizer que isso aqui é fruto de um acaso. Estudando essa semana, ouvindo de novo essa semana o Dr. Adalto, ele faz uma ideia muito interessante. Imagine um carro, um caminhão com farinha, um saco de farinha, com ovos, com fermento, levando para um supermercado, cheio de coisas, e tem lá dentro um queijo bola, daqueles. E aí o caminhão vira. E roda, um pouco da farinha caiu ali dentro aquele queijo bola, partiu no meio, uma banda ficou para o lado, a outra ficou, um pouco da farinha caiu ali dentro, os ovos caíram também, e aí um pouco de fermento, e bateu, e virou lá, e o caminhão pegou fogo, e depois quando você chegou lá, era na frente da sua casa, você viu que queimou, aí tinha um bolo. Qual é a probabilidade disto? Aí ele faz a analogia. Qual é a probabilidade de todas estas leis universais que estão aí serem frutos de uma explosão? Quando foi que uma explosão deu ordem nesse universo? Porque científico é aquilo que você pode fazer mais de uma vez. Quando foi que uma explosão, em qualquer lugar, num laboratório, fora dele, explodiu, e aí voltou, e aquilo deu ordem? Quando foi que aconteceu isso? Imagina uma biblioteca, diz o Adalto, a enciclopédia britânica. Explode a enciclopédia britânica, e aí cai todas as letras no seu lugar, palavra por palavra. O código genético, essa coisinha de guanina, como é, Dudu? Fala aí, fala mais alto. Citosina, é aqueles trocinhos, aquelas 4 letrinhas que combinam para lá, para cá, para lá, para cá, para cá. Aquelas letrinhas do DNA.
O cara que estudou aquilo diz assim no livro dele: é impossível ser fruto do acaso. Tem que ter uma inteligência por trás. Então, mas o que mais eu posso fazer? Há uma inteligência. Houve uma inteligência que fez. A igreja é a tarefa inacabada, 8ª conferência missionária. Por que Glênio não teve presente nessa 8ª conferência missionária? Porque a data foi mudada e eu já tinha compromisso com a outra data. É só para responder àqueles que já estavam fazendo umas críticas. Aproveitei logo para poder dar o recado. A gente, quando faz compromissos, tem que respeitar os compromissos que foram feitos. Senão, a gente não pode fazer. Mas ali tem inteligência. E nesse universo tem uma inteligência. Eu tenho que chegar e dizer: é Tupã, é Alá, é Hu, é Ra. Para nós, é Elohim. Tem que ter. Tem que ter. É uma mente inteligente. Mas olha a profundidade das riquezas. Quem é que consegue conhecer Deus? Ora, se Deus é espírito que transcende o mundo material, e Cristo é Deus transcendente, logo Cristo é espírito imaterial e inexplicável pelo pensamento limitado do ser humano caído. Agora começa a crise da crase. Como podemos entender que o Cristo divino, Espírito puro, vive conectado ao homem histórico, Jesus de Nazaré? Como posso admitir que Jesus é realmente Deus? Esse é o problema da crise. Vocês mexem aí com o negócio que eu vou descer aqui um pouquinho. Vem cá, Eric. Eu encontro esse cidadão, meu irmão, e ele é o Eric. Mas ele é Jesus, ele é o Cristo. E agora? O Henry, aquele de Curitiba, que agora está em Brasília, porque Brasília é o lugar deles mesmo. O Henry se diz o Cristo. Mas como é que ele vai dizer que é o Cristo e eu vou acreditar? Se o Eric agora resolver dizer assim: eu sou o Cristo, eu encontro esse cara e digo: moço, mas é o Eric. Eu conheço o pai dele, a mãe dele, ele estudou aqui. Como é que ele está dizendo que ele é o Cristo? Você está vendo como o judeu tinha dificuldade e era para ter dificuldade mesmo? Encontra o cara e ele diz assim: eu sou o filho de Deus. Quem confessa filho de Deus? Você é filho do José. Suas irmãs estão aqui. Conheço sua mãe. Você é ali de Nazaré, aquela cidadezinha velha aí, parecendo Corrente no Piauí. Quem é que me diz isso? Não é difícil? É muito difícil. Não vamos ficar criticando o judeu no tempo de Jesus, não, porque o caso é sério. A gente cai de fora, 2000 anos depois, com todos os dados, com todas as evidências, aí é diferente. Mas o judeu teve lá suas dificuldades. Muita dificuldade. Como posso admitir que Jesus é realmente o Deus? Jesus era uma pessoa de carne, osso e sangue, que podia ser conhecida pelos 5 sentidos e compreendido pela mente humana. Cristo é espírito imaterial, impalpável, invisível, que não ocupa lugar no espaço, que não cabe na cabeça com o calibre de um chapéu. Como eu posso aceitar a tese de que esse Jesus, que viveu na Galileia, era de fato o unigênito Filho de Deus, o Cristo eterno? Como que eu posso fazer um negócio desse?
Hein, Serginho? É fácil? Tem que ter um elemento novo aqui. Ele disse, só pela fé. Tem que ter um elemento novo, que não pode ser natural. Temos que tratar agora com duas alternativas, uma natural e outra sobrenatural. O ser humano natural está limitado ao mundo material e o seu conhecimento só advém pelas vias sensórias. O pensamento lógico é um axioma em 3 dimensões, mas, mesmo assim, é enigmático. A gente não consegue entender mesmo o pensamento lógico. Nós não conseguimos explicar as realidades deste mundo. A gente vai e vem brigando. Sexta-feira tivemos um jantar e lá está uma senhora, uma amada irmã em Cristo. Ela começou a ouvir umas fitas há uns anos atrás e parafusou, confundiu a cabeça dela. E ela começou a ouvir, ela teve uma fita que ela ouviu num dia, parece que foram 17 vezes, tentando compreender o que é o novo nascimento. Ela disse, enquanto eu não compreender, eu não deixo de ouvir. Já era de madrugada, e ela estava cansada, exausta, e não compreendeu nada. E ela disse, não compreendo nada, mas se isso é verdade, eu creio. E sem saber por quê, essa irmã foi clamando ao Senhor, e eu quero crer. Teve um câncer de pâncreas, uma coisa séria, teve dificuldades, o Senhor a curou. E hoje ela disse assim, eu precisava passar por essa turbulência toda para ver a manifestação poderosa de Deus na minha vida. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam. Um filmezinho que eu vi essa semana, desses de internet, que me marcou muito. Pode até ser montado, alguém disse que é montado, mas o fato é muito interessante, porque é um ursozinho novo, que está brincando lá na grama, como toda criança gosta de brincar, e adiante aparece longe assim, um puma. E o puma, quando olha lá de cima da pedra, ele chega, lambe o beiço assim, tem um jantar, tem um almoço bom hoje aqui. E ele começa a descer a pedra, e de repente o ursinho percebe que lá vem o predador, e ele dá no pé, e começa a correr, e gritando assim, aquele gritinho, e ele começa a correr, e ele esconde atrás de uma pedra, olha lá e vem o puma atrás dele, e ele se dá na carreira. Quando chega num determinado ponto, tem um pau, uma espécie de pinheiro velho, caído, seco, em cima de um rio. E o rio não era muito largo, mas o pinheiro parecia que estava atravessando. E o ursinho chegou ali, subiu no pinheiro e começou a atravessar. Só que quando ele vai chegando na ponta do velho pinheiro, ele percebe que o pinheiro não chegava do outro lado. Faltavam uns 2 metros para... Aí ele resolve voltar. E quando ele resolve voltar, quem vem subindo no tronco era o puma. E ele então começa a chorar. Olha, eu vou dizer, esse filme me deixou tenso, porque eu já estava torcendo pelo ursinho que fazia gosto, porque a gente sempre torce pelo mais fraco. E ele foi andando e o puma vai subindo, e de repente, quando ele chega na ponta assim, o pau quebra, pá,
E ele cai na água. E caiu na água, o urso, o puma olhou, ele sofreu, subiu naquele pauzinho, foi ali em cima, ficou se agasalhando e gemendo, e o puma correu lá para frente, tinha um lugar onde havia umas pedras, e ali a água tinha que passar, quando passasse, certamente seria a hora fatal. E lá vem o bichinho, e o bichinho começa a olhar, e o puma está ali, só lambendo a boca. E quando de repente o bichinho vê, ele pula na água, e o puma fica assim, corre para cá, e ele sai no lado, mas quando sai, já o puma estava em cima dele, e ele dá um tapa no cara do bichinho, e ele abre a boca, e e o puma olha para aqui, daqui a pouco ele levanta a cabeça assim, quando ele levanta a cabeça, a uns 20 metros de distância, estava aquela monstro da mãe, lá atrás gritando. Não era o grito do bichinho que ele estava escutando, aquele bichinho pequenininho não gritava daquele jeito não. Quem estava gritando lá atrás era a mãe poderosa. O puma olha para lá e então eu mandei para alguns irmãos dizendo o seguinte: ainda que o nosso adversário seja astuto e ele tente nos intimidar, muitas vezes o Pai permite que a gente passe por algumas dificuldades. Ele não apareceu na primeira hora, ele deixou você se desenvolver, e quando você não tinha mais saída, ele estava ali, bem pertinho, invisível. Ele não estava vendo que a mãezona dele estava ali atrás. E nós muitas vezes não vemos que o nosso Pai invisível está ali atrás de nós, dizendo: aqui nesse você não toca não, que esse é meu. Sai daí, seu puma. Mas como nós só vemos, nós só cremos no que vemos, o nosso problema entra em desespero, igual aquele ursinho entrou. O que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é que Deus invisível está bem perto. O ser humano natural está limitado ao mundo material, e o seu conhecimento só advém pelas vias sensórias. O pensamento lógico é um axioma de 3 dimensões, mas mesmo assim é enigmático. Como posso explicar a energia imaterial e intangível ou o poder antimatéria? Como pode um cadáver de 3 dias ressuscitar dos mortos sem uma causa sobre-humana? Foi isso que Tomé reagiu prontamente quando, em João capítulo 20, verso 25, disse: lhe disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha só, isso não é fé. Isso não é fé. Se eu tiver que botar a mão, acabou a fé. Tomé era um cientista. Sua lógica obedecia às categorias da pesquisa. Até aqui ele pensava como um homem natural. Jesus deixou passar 8 dias e veio visitar os seus discípulos que viviam de portas trancadas com medo dos judeus. E no capítulo 20, verso 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então, incrédulo é quem quer pegar, e crente é quem não precisa de pegar.
Pecado é não crer. E fé é crer sem pegar, sem evidência. Não pode ser um morto vivo, um homem de carne e osso, com sinais dos cravos nas mãos e com um lanho no lado, não pode ser natural. Aqui se revela a crise da crase na vida deste aluno abismado. Vamos ler o verso 28 do capítulo 20 de João. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora ele entrou num espanto. Como pode a morte ser dominada pela vida? Como pode uma pessoa sem sangue ressuscitar e viver eternamente? Este é o chão do espírito, da realidade sobrenatural e da fé no invisível. Verso 29 do mesmo capítulo. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Como dizia Agostinho de Hipona, a fé crê naquilo que não vemos, e a sua recompensa é ver aquilo que cremos. Fácil, não é? A fé crê naquilo que não vemos. A recompensa da fé é que nós vamos ver aquilo que cremos. Jesus ressuscitado é o autor da fé e o seu executivo imutável. A fé vê com olhos ressurretos. Os olhos da ressurreição são os olhos da fé. O acento grave que identifica a crase divino-humana é a ressurreição. O pecado da incredulidade adâmica redundou em morte para o ser humano. A ressurreição do homem Jesus, crucificado na sexta-feira, é o sinal da fé, ou o acento grave na crise aguda da incredulidade. Presta atenção, deixa eu ver se eu consigo dizer aqui. Cristo encarnado no Jesus histórico. Cristo era Deus, Jesus homem, mas ele era totalmente Deus e totalmente homem. Ele foi até a cruz, lá na cruz morreu. Quem morreu? Eu estou crucificado com Cristo. A Bíblia não diz eu estou crucificado com Jesus. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz eu estou crucificado com Cristo. Quem foi crucificado? Jesus ou Cristo? Os dois. Mas quem foi que me atraiu naquela cruz? Jesus ou Cristo? Cristo. Quem é que não tinha pecado? Cristo ou Jesus? Os dois. Mas quem que atraiu os meus pecados? Cristo. Mas quem é o autor da fé? Jesus. O autor da fé é Jesus. E agora nós temos Jesus Cristo depois da ressurreição. Jesus Cristo. Como? Este homem? Pois é, este homem. Este homem é o ressuscitado. Ele traz os sinais dos cravos. Duas meninas ontem que iam fazer profissão de fé estavam em pânico, com medo de falar para a igreja. Eu disse: filha, você está com medo de quem? Desse povo que faz cocô? Filha, iguala todas as pessoas por este nível, o nível do banheiro. E lembre-se só de um, que depois de ressuscitado, come e não faz mais cocô. Não tem mais fezes, só tem fé. É o autor da fé. Filha, nós não temos que ter medo de homens. Nós temos que
nos submeter àquele que pode salvar as nossas almas. Os homens são todos iguais. Não iguala os homens da testa para cima. Iguala os homens da cintura para baixo. Você vai verificar o que é a realidade humana. O sujeito ser mais inteligente do que você não faz ser mais do que você. As meninas, olha, se sentiram tão bem. E na hora que eu cheguei perto de uma delas, eu disse: e agora? Ela não está com medo de ninguém, não. Tudo igual. Eu sei que tem aqueles acadêmicos que vão me criticar por causa dessa conversa assim mais corriqueira, mas não tem problema. Eu prefiro que ser parecido com Isaías e com Elias. Elias disse: cadê o Deus de vocês? Ele está lá na casinha, só que na casinha, não é assim na casinha não. Vai para o original que você vai verificar o que está lá na dito. É bem pesado, não dá nem para dizer aqui. No original. Pergunta o professor lá de hebraico que ele vai contar para vocês. Está bem aí sentado. É lá, não é na casinha não, é lá no... É que nós somos filhos de uma cultura, não é puritana, é puritanista, adoecida e falsa e podre, que finge ser o que não é. Mas vamos para frente. Muitos no ministério terreno de Jesus gozavam dos seus benefícios miraculosos e gostavam de andar em sua companhia, mas tinham dúvida que ele fosse o Cristo. Vamos ler o capítulo 7, verso 27 de João. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Será que este Galileu, aprendiz de carpinteiro, filho de José e Maria, tem algo a ver com o Cristo? Irmãos, nenhum dos irmãos de Jesus creu nele antes da ressurreição. Simão, Judas e Tiago não creram em Jesus antes da ressurreição. E ainda debochavam dele, ridicularizaram dele. A mente natural não consegue perceber a realidade espiritual. Os descendentes de Adão nascem mortos em pecado ou descrentes. Pecado, segundo Jesus, é não crer que ele é o Cristo. Como pode um pecador crer que Jesus é o Cristo? Isso é impossível do ponto de vista natural. É impossível. Aqui mesmo nessa comunidade, apareceu uma vez um rapaz dizendo assim: o senhor me prova que Jesus é o Cristo? Eu digo: não vamos gastar tempo. Eu não vou gastar uma só palavra com você para tentar provar que ele é o Cristo, porque é improvável. Eu vou declarar para você que ele é o Cristo. E o Espírito Santo que trate de fazer esta realidade, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque você e eu não somos capazes de convencer ninguém. Quando aquela irmã me telefonou e disse: pastor, eu queria que o senhor viesse aqui no aniversário do meu marido, porque ele não vai à igreja. E eu queria que o senhor pregasse o evangelho aqui para ele. Eu disse: não, eu vou pregar o evangelho. Mas por que a senhora quer que eu vá pregar o evangelho? Porque o senhor tem argumentação capaz de fazer meu marido crer. Eu digo: então já não vou mais. Eu vou arranjar alguém que tenha fé suficiente para crer que Jesus vai fazer essa obra. Porque vocês estão crendo que as pessoas são convencidas. Ninguém é convencido por homem nenhum. Só pode ser convencido pelo Espírito Santo. E você vai encontrar pessoas que não têm argumentação nenhuma e vão anunciar Jesus e vai haver salvação. Nós vamos parar com essas conversas que tem que ter sabedoria para poder pregar. Tem que ter disposição. Aqui estou eu, não sei nada, mas abra a boca e eu encherei com a minha palavra. O cego
não pode ver as coisas, e o pecador não pode crer em Jesus sem que haja um milagre. O milagre começa pela pregação do Evangelho. O milagre começa pela pregação do Evangelho. A proclamação antecede a vivificação. A vida espiritual é comunicada pela palavra de Deus. Veja o que 1 Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Presta atenção nesse texto, nesse verbo. A palavra de Deus vive. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus vive e é permanente. A palavra de Deus não é como a minha palavra. A diferença da palavra de Deus e a minha palavra é que a minha palavra comunica pensamentos, sentimentos, coisas assim. A palavra de Deus não comunica. A palavra de Deus opera. A palavra de Deus age. A palavra de Deus convence. Ela atua. É muito diferente. Por favor, meu irmão, fostes regenerados não de semente, não de esperma corruptível, não de espermatozoide, mas de um esperma incorruptível, mediante, através da palavra de Deus, que vive e é permanente. Se alguém é incrédulo, é porque não tem vida espiritual. A vida espiritual antecede a fé. Não é pela fé que nós ganhamos a vida, é pela vida que nós ganhamos a fé. E nós ganhamos a vida pela palavra. E nós ganhamos a palavra pela pregação da palavra, vivificada pelo Espírito Santo e revelada pelo Espírito Santo. Você vai no monte do defunto lá, nos ossos secos, e o profeta recebe uma ordem: diga a esses ossos secos: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é loucura. O osso está morto, está seco, como é que vai ouvir? Que o osso ouça. Como é que vai ossar? Essa ossada toda? É só um milagre. Quando você prega para o morto espiritualmente, não pense que você vai fazer alguma coisa, mas creia que você pode ser usado por Deus para que isso aconteça. E aí é um negócio impressionante. Se alguém é incrédulo, é porque não tem vida espiritual. Se não possui vida no seu espírito, não pode crer. A fé é uma realidade espiritual advinda da audiência da palavra de Deus. Mas só ouve a palavra de Deus aquele que foi avivado pela pregação de Cristo. Como é que diz aqui Efésios capítulo 2, verso 1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Sem vida espiritual não há fé. E sem fé não há justificação, arrependimento e todos os atos correspondentes da palavra, da salvação pela graça através da fé. Salvação pela graça através da fé. Salvação pela graça através da fé. Não é salvação pela fé através da graça. É salvação pela graça através da fé. Quem vem primeiro? A graça. A graça motiva a palavra. Você, ao falar para um morto espiritual, você, ao falar, vem o poder da vida. Veja bem, Lázaro estava morto. Estava ou não estava? Jesus disse para Maria, para Marta, que ele era a ressurreição e a vida. E quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. E que todo que vive e crer nele, jamais morrerá. Muito bem. Maria disse, eu creio. Conversa. Quando Jesus disse, Maria não, Marta, eu creio. Quando Jesus disse, tira a pedra, foi o que ela disse? Fede. Não foi fé, não, fede. E Jesus disse, Lázaro, sai.
Lázaro precisou ouvir, mas ele estava morto. Como é que uma pessoa morta pode obedecer? Porque primeiro, quando Jesus chamou Lázaro, ele deu vida a Lázaro. Vida espiritual é dada pela palavra. A palavra é que nos vivifica. O Mantovani está fazendo um estudo sobre sobre o Salmo 119. No Salmo 119, verso 25, verso 50, verso 106, verso 133, fala sempre uma mesma coisa: vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma estava pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Quem é que dá vida? A palavra de Deus. A pregação antecede a vivificação. E como vão crer se não há quem pregue? E como vai crer se não for vivificado? Pregação do Evangelho, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente, é o Espírito, meu filho. O Espírito estava morto. E antes da mente, há o Espírito morto. Quem vivifica o Espírito é a palavra. Agora me diga como é que isso funciona. Não sei, é milagre. Qual é o maior milagre da face da terra? A ressurreição de Lázaro. Não, a conversão de um pecador. Qual foi o maior milagre? A multiplicação dos pães. Não. A salvação de um pecador. Qual é o maior milagre? Jesus andar sobre as águas. Não. A salvação de um pecador. É o maior milagre, vai ser o maior milagre. E nós cantamos isso. Das maravilhas, a maior, no céu, na terra, é o que o Senhor está operando. O que é? O Senhor está fazendo filhos de Deus. Não existe milagre maior do que este. Como é que um morto espiritual, um incrédulo, um obtuso das coisas de Deus, pode sair crendo? Dá para entender, Bill? Não dá. Onde é que eu estou, gente? A graça é uma operação divina, espiritual, soberana, sobrenatural e inimaginável. Ninguém pode conquistar a graça de Deus por meio de sua fé, posto que a sua fé se constitua no resultado operante desta graça divina, a fim de levá-lo a crer na suficiência da graça, através da eficiência graciosa que opera nele. O que quer dizer com isso? Primeiro Deus vem a nós. Eu estou morto lá, eu sou o Lázaro. Jesus vem e dá vida ao Lázaro morto. Como? Pela sua palavra. E o Lázaro morto sai de lá, crendo em Jesus e se arrependendo e gerando andança com Jesus. Caso contrário, não houve novo nascimento. O que houve? Houve convencimento humano, houve religiosificação, mas não novo nascimento. Porque você saiu do mundo, da matéria, do tridimensional da sua mente, para o mundo espiritual da fé. Pela fé, entendemos. Agora passa um entendimento diferente. Pela fé. Para que saibais e me creais e entendais. Primeiro se sabe, depois se crê, depois se entende. O acento grave que nos faz coligar Jesus com Cristo é o sinal da vida ressuscitada. A mesma vida que levantou Jesus dentre os mortos é a vida que nos salva da incredulidade. Jesus Cristo ressuscitado é o autor da fé.
Quando olhamos para o homem Jesus e o vemos ressuscitado, isso nos confere a fé para crermos que este homem era verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. Preste bem atenção que os irmãos de Jesus antes não criam. Eles não criam, eles duvidaram. Depois da ressurreição, eles passaram a crer. É Jesus que é o autor da fé, não é Cristo. O autor da fé é o mesmo elemento que foi o autor do pecado. O autor do pecado foi o homem, na raça humana, e o autor da fé tem que ser um homem. Um despencando de Deus, se desprendendo de Deus, gerou o pecado. O outro, dependendo de Deus, gerou a fé. Se alguém, ao examinar a vida de Jesus de Nazaré, crê que ele é o Cristo, então houve um milagre em sua vida. Nenhum pecador pode crer em Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo convence o pecador do pecado, convence pela fé em Jesus. Crer em Jesus como Cristo é o milagre da vida ressurreta, produzindo a fé do coração descrente. Só para terminar isso aqui, vou dizer o seguinte: C.S. Lewis, um escritor inglês extraordinário, que escreveu, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, que foi um filme que tem passado por aí, muito interessante. C.S. Lewis era um ateu, um homem lógico, e ele começou a estudar que as causas ontológicas e as causas cosmológicas tem que ter um autor, tem que ser inteligente, tem que ser uma pessoa, tem que ter alguém por trás de tudo isso. E começou e chegou numa vertente. Ele chegou em dois lugares: no hinduísmo e no cristianismo. Duas religiões, e começou a estudar hinduísmo e cristianismo, hinduísmo e cristianismo, hinduísmo e cristianismo. De repente ele largou o hinduísmo e começou atrás de uma pessoa. No hinduísmo não tinha uma pessoa, tinha mitos, mas no cristianismo tinha uma pessoa. Ele passou para essa pessoa e começou a ver. Quando ele viu Jesus ressuscitado, ele disse: esse é o Cristo. Foi tão lindo. Ele nunca frequentou igreja para chegar a Jesus. Ele nunca teve pastor para pregar para ele, para chegar a Jesus. Pelo contrário, os amigos dele eram Bertrand Russell e Cyril Joad, dois ateus até a alma. Mas como foi que ele chegou? Conhecendo Jesus. Ele diz: esse é o Cristo. E sabe por quê? Porque nele, e só nele, tem graça. Nenhuma religião do mundo tem graça. Toda religião do mundo você tem que fazer para poder merecer. Você tem que realizar para poder receber. Você tem que fazer, senão você não acontece. Se você não fizer, você não recebe. Jesus diz: não. Eu te dou. Você é morto. Você está morto. Eu te dou. Você sabe o que engessa a igreja? O que engessa a igreja é judaísmo. A gente quer repetir aquilo que foi atrasado e que estava apontando para uma pessoa que havia de vir. Essa mentalidade cauterizada por religiosidade. Quando eu vi ontem aqui aqueles moços libertos, eu disse assim: aleluia! Eu estou vendo, tirando esse cheiro de mofo, de armário que tem naftalina. Eu vejo na igreja, a Márcia me falou de uma pessoa, ela já saiu dali, de uma pessoa que lá mandou um e-mail para mim e diz assim: eu nunca me decepcionei com Deus, o que eu tenho me decepcionado é com a igreja e os seus sistemas. Deus não me decepciona. Agora, esse povo de igreja precisa ser liberto e sair da toca, e sair, deixar de ficar criticando o outro porque tem uma perna mais curta. Quando o eunuco
ministro das finanças da rainha etíope Candace, perguntou a Felipe o que impedia de ser batizado. O que foi que Felipe respondeu em Atos 8:37? É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe pregou a palavra de Deus ao oficial da rainha. Deus lhe concedeu vida espiritual através da sua pregação da palavra, capacitando-o a crer que Jesus era o Cristo, o seu Filho. A fé vê o invisível. Cristo é Deus imaterial e intangível. Jesus, homem, é histórico e palpável. Ver a Jesus como Cristo é ver o invisível no visível. Isto só é possível pela vida espiritual. A mente natural não consegue ver a realidade espiritual. E assim não pode crer que a divindade de Cristo, e assim não pode crer que a divindade de Cristo viva na humanidade de Jesus. Por isso, o novo nascimento é o milagre da vida que nasce da morte, gerando fé em Jesus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.